Preste atenção porque o tema hoje é importante. Preste atenção nesse texto. A estimativa é que o número de mortes por suicídio no ano seja o dobro até 2020, o que representará 1,5 milhão de pessoas e 2,4% de todas as mortes do mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A tendência é de crescimento, principalmente entre os jovens. No Brasil, por exemplo, o suicídio entre os brasileiros com idade de 15 a 29 anos aumentou 20% nas últimas 2 décadas. Quem fala desse assunto com a gente é a doutora Maria Cristina Figueiredo. De Stefano. De Stefano. Por que eu pus o Figueiredo aí? Boa pergunta. Não sei. Maria Cristina de Stefano. Isso. Muito prazer conhecê-la. Melhor, já conhecia de vista. Isso mesmo. Estou apaixonado por ela. A gente conversou 10 minutos e você vai se apaixonar também. Porque quando a gente fala do tema, doutora, muita gente pode estar mudando de canal nesse momento lá. Sim. Não é isso? Falar de suicídio é um assunto que as pessoas não querem falar? Não gostam de falar, apesar da extrema curiosidade no tema. Né? É um tema muito difícil, muito angustiante, a morte, mas extremamente necessário a gente falar sobre isso no dia de hoje, tanto quanto a AIDS mudou o mundo na década de 80. É importante sim abordar essa temática com seriedade, com responsabilidade. Doutora Maria Cristina tem um motivo muito importante para tratar esse assunto com muita seriedade. Vamos contar para o pessoal lá de casa que não a conhece o evento que a senhora passou, há quanto tempo e o que foi um fator desencadeador para a senhora se interessar por esse assunto. Foi. Infelizmente eu me tornei especialista em suicídio com a morte do meu filho, que na época estava com 34 anos, o Felipe, e ele se matou num domingo, infelizmente, depois do nosso aniversário e do irmão, e nós, a partir desse momento, tivemos que conviver com essa realidade. E nesses 2 anos, porque isso foi em 2012, em novembro de 2012, nesses anos para cá, eu fui lendo, me interessando cada vez mais por esse tema, primeiro para compreender o que tinha acontecido com meu filho. Não era nenhuma questão da especialidade de eu ser psiquiatra, era uma questão materna. Por que tinha isso acontecido com ele? E depois, em virtude da gente trabalhar com a psiquiatria, com a doença mental, eu fui incorporando esses conhecimentos à minha prática. E cada vez mais eu espero trabalhar com isso publicamente, a nível realmente da comunidade, não sei se para prevenir, mas para ajudar as pessoas enlutadas por esse tipo desastroso de doença mental que é o suicídio. Uma missão que vem por um caminho difícil, né, doutora? Vem muito difícil. Eu acredito, e tantas mães, né, enlutadas, assim, bancaram lutas depois da morte de seus filhos, de seus maridos, por passarem por essa experiência e quererem ajudar pessoas a não passar por essa experiência, se for possível, ser evitada. Agora, o suicida, doutora, ele dá sinais de que ele realmente vai se matar? Porque a gente tem aquela coisa meio comum socialmente, quem vai se matar não avisa. O suicida avisa que ele está pensando seriamente em se matar? Tem como a família identificar, já que a gente está falando de jovens de 15 a 29 anos, não é? Como ficar de olho nesse fato e o que desencadeia esse fato, na sua opinião? Então, o problema maior que nós temos, Dionísio, é que a própria doença mental, ela é muito estigmatizada. Aliás, são três comportamentos, o estigma, o preconceito e a discriminação em relação à doença mental. Infelizmente, até nós, os psiquiatras, somos muito estigmatizados dentro da própria medicina. Acredito. Porque existe essa ideia ainda muito regredida e completamente anacrônica que psiquiatra é médico de louco. Não, o psiquiatra é um médico do sofrimento mental, do sofrimento emocional. Então, como identificar as pessoas que estão sofrendo?
É interessante porque se você falar assim, nossa, eu não estou enxergando bem, eu preciso trocar o meu óculos, todo mundo vai falar, vai no oculista, eu conheço alguém ótimo. Então o sofrimento visual é amplamente falado, discutido. Mas quando entra na área da saúde mental, parece que isso já reflete alguma coisa muito séria, muito difícil de tratar pela angústia, né, que isso gera. Porque se tem uma doença que mexe com a nossa impotência, eu não tenho dúvida, é a doença mental. Como psicólogo, parceiro seu de trabalho, isso é um assunto realmente, quando se fala do suicídio, piora, né? Piora muito. Porque o suicídio mexe lá com o inconsciente de cada um, com seus desejos inconscientes, e ninguém quer mexer nesse cantinho da vida, nem né, nós que mesmos. Trata da morte, na verdade. O pior é que né? nem nós nem mesmos. nós mesmos, Então essa ideia de que o suicida verbaliza, tem suicidas que verbalizam, sim. Eles vão dando pequenos recados, né, de que a coisa na vida deles não está bem. Em compensação, tem outras doenças mentais que cursam com um niilismo, né, com uma recusa muito grande de falar, de se comunicar, de valorizar o próprio relacionamento humano. Esse dificilmente fala. Ele fica calado e por isso que o livro, né, que eu editei, que é o Diário do Felipe, é Epidemia Calada, porque de verdade ninguém fala, né? Nem o próprio doente, a família não fala, nem antes nem depois da morte, menos ainda, né? A sociedade não fala, não verbaliza, não comunica, e o pior, nem os serviços de saúde conversam sobre o tema. Nem o serviço público, né? Porque aí a família ainda. também, que não tem um recurso de um psiquiatra por perto, que não tem condições de pagar, também não tem recurso para isso. A doença mental parece que é subestimada nesse país e talvez no mundo, né, doutora? Muito. Muito. Eu acho que nos países mais emergentes é muito pior. Tá. Nos países nórdicos isso é levado muito a sério. Porque o índice é maior ainda. É maior ainda. E eles já passam por esse processo há muitos e muitos anos, né? No Oriente também. Mas o que acontece com a sociedade ocidental? É a nossa cultura judaico-cristã que qualifica o suicídio como um pecado. Entendi. Né? Então é atentar contra a própria vida, ao corpo que é divino, Deus nos deu. Tem um conceito religioso por detrás que não deixa o assunto ser tratado como uma doença. Não deixa. Como era o alcoolismo até pouco tempo, como era a homossexualidade até pouco tempo. Também, e que tudo, graças a Deus, tem trazido, né, um pouco de luz para essa nossa sociedade maluca, que precisa de tratamento também. Né? Doutora, eu estou aqui aflito porque o nosso produtor está lá mandando encerrar, que o nosso tempo acabou. E eu vou continuar esse programa, eu vou gravar 2 blocos com a senhora, se ela me permitir. Porque eu quero muito mostrar as imagens que esse moço pintou, não deu tempo nesse bloco. Então no próximo programa a gente continua com essa profissional incrível que está do meu lado. E a senhora me permite? Com certeza, e eu acho que isso faz parte da minha missão. Não consigo encerrar essa entrevista aqui, tá? Então a gente continua no próximo programa. Fique por aí, porque eu volto já com Fui para você. Enquanto isso eu bato mais um papo que tá uma delícia. Fique aí.